Bem, pessoal, vamos de dominância da Bitcoin, que é o percentual que o market cap da BTC ocupa em relação ao market cap de todo mundo cripto. A importância da dominância é que quando a dominância começa a ceder, é porque as altcoins, isso indicia que as altcoins vão explodir, né? Vai haver uma alt season. O fato é que a dominância, normalmente, quando ela sobe muito, a gente está num bear market. Não é muito comum a dominância subir com o mercado cripto subindo, mas o que está acontecendo agora é que o mercado cripto está num bull market e a dominância está subindo. Normalmente, quando a dominância sobe, a gente está num bear market, como aqui, ó. A dominância subiu e, na verdade, a gente estava... todo mundo cripto, inclusive a BTC, estava caindo. Só que nessa pernada que levou a dominância aqui do patamar de 41, 42 em direção a esse patamar agora de 48, basicamente a BTC subiu sozinha. A gente está num bull market em que a BTC catapultou de 18, 19 mil dólares em direção a 30.500 e tal, que foi a máxima alcançada até agora. E as altcoins ainda não despertaram, por assim dizer. Poucas altcoins começaram a despertar. O fato é que quando a gente vive um rigoroso inverno cripto como foi esse, em que a BTC foi buscar lá, saiu de 69 mil, foi buscar 15 mil dólares, quando ela inicia uma pernada ascendente forte, como é o que está acontecendo agora, num primeiro momento a BTC sobe sozinha e num segundo momento o dinheiro migra, a BTC começa a lateralizar, o dinheiro migra para a ETH e depois para as altcoins. Até o Ether, a ETH, o gás da rede Ethereum, está começando a reagir. Vocês vejam que todas as altcoins de alta octanagem estão caindo hoje, ó. BNB, Algorand, Polkadot, Kusama, Atom, Matic, tá tudo caindo. A única que está subindo é o Ether, a ETH. Não só por conta da Xangai, mas porque a ETH ainda não tinha respondido à altura dessa pernada da BTC de 18 em direção a 30 mil e pouquinho. A dominância tem uma tendência geral de queda. Se eu colocar aqui no gráfico semanal, vocês vão perceber que a dominância até 2016, até meados de 2016 era basicamente, ela girava em torno de 98%. Aqui em junho de 2016, com a publicação do white paper da Ethereum, a dominância começou a ficar volátil, perdeu esse patamar de 98, 99%, e aí foi buscar 95, 94%. Com o início da negociação da ETH e aquele boom de ICOs que a gente presenciou no segundo semestre de 2017, a gente viu o poder da descentralização e novas tecnologias surgiram, porque até o começo de 2016, todas as altcoins que existiam até então, que não eram mais que 30, eram 20 e poucas altcoins, era a LTC, Litecoin, a Dogecoin, que era um fork da LTC, Namecoin, que eu nem sei que fim levou, nem sei se existe ainda, deixa eu botar Namecoin aqui. É um Proof of Work antigo, ó, tá aqui ainda. Enfim, eram pouquíssimas, se a gente buscar aqui no histórico total, vocês vejam que ela foi lançada em 2013. Como era tudo mais do mesmo, a LTC confirmava um bloco a cada 5 minutos, a BTC confirma um bloco Proof of Work a cada 10 minutos. A Dogecoin, que foi um fork da Litecoin da LTC, confirma um bloco a cada 2 minutos, Proof of Work, ou seja... Era tudo mais do mesmo, uma coisa só mudou aqui com o lançamento da Ethereum. E aí a Ethereum mostrou ao mundo o poder da descentralização e veio aquela avalanche de altcoins que surgiram. A maioria surgiu como um ICO, promovido através de um token, através da rede Ethereum, lançando um token ERC20. Foi o caso da ADA, da TRX, da Solana, enfim, da Matic... da própria Binance, da BNB, da Binance Coin, que foi inicialmente o token nativo de uma exchange, a Binance, mas depois o CZ habilidosamente fez um espelho da ETH
e criou a Binance Chain e a Binance Smart Chain, mas enfim, o fato é que paulatinamente o mercado vai começando a reprecificar o capital humano e tecnológico de muitas altcoins. A tendência geral da dominância é de queda. Quando a BTC se aproximar de $1 milhão, a dominância muito provavelmente vai estar abaixo de 20%. Mas voltando aqui ao nosso gráfico diário, vocês vejam que a gente está enfrentando uma faixa de resistência brutal. Para os impacientes que acham que as altcoins morreram, tem muita gente aqui no canal perguntando por que a Matic não acompanha esse pump da BTC, por que a Solana não está acompanhando a altura, né? Que a BTC saiu de 18, 19 para 30 mil e pouco. E a Avax, por exemplo, que é uma besta enjaulada, não acompanha. Justamente porque num primeiro momento a grana entra no mundo cripto pela BTC, depois vai para a ETH e aí depois inicia uma alt-season brutal. O fato é que a gente está enfrentando uma resistência histórica aqui no patamar de 48, que eu acredito que a gente não vai transpassar. E se a BTC somente lateralizar, vocês vão ver uma estação das altcoins brutal pela frente. Isso pode não demorar muito. Se a BTC buscar a nuvem, fatalmente ela vai acumular na nuvem e perder a nuvem para buscar a média móvel de 200 períodos, que ela não fica muito longe da MM200. Ó. Vocês veem que aqui, ó, a última vez que a gente tocou na MM200 foi em 5, 6 de janeiro de 23. Depois, ó, a dominância foi lá, buscou essa resistência, já ela vai voltar para prestar continência e buscar algo abaixo de 45. Nessa queda da dominância, vocês podem ter certeza que vem uma estação das altcoins brutal. Muitas altcoins vão dobrar de valor. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com Kusama, que tem muita gente pedindo, TRX, que corrigiu bastante em razão da deslistagem ultimada pela Binance americana. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.